Olá, muito boa noite para você. Olá, boa noite, bem-vindo a mais um Band Entrevista. Novo governo, novas possibilidades. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nos últimos dias que o incentivo e também o fomento à pesquisa serão essenciais já nos próximos 4 anos. Algo que havia se perdido na última gestão do Executivo Nacional. Em 2021, auge da pandemia da Covid-19, o antigo Ministério da Ciência e Tecnologia, na época comandado pelo astronauta Marcos Pontes, cortou em 87% a verba destinada aos estudantes do setor. O valor, que era de 690 milhões de reais, caiu para 89 milhões. E prevendo esse cenário de crise no setor de inovação e também desenvolvimento de estudos, em 2019, como diretor do INPE, Ricardo Galvão protagonizou um embate direto com o presidente Jair Bolsonaro. Com a discussão sobre desmatamento da Amazônia e também o desleixo sobre o setor de pesquisa, Galvão foi exonerado do cargo pelo então chefe do Executivo. Hoje, para conversarmos sobre os novos rumos da ciência e tecnologia e também o desenvolvimento no país, nosso convidado dessa noite é o professor Ricardo Galvão. Professor, muito obrigada, em primeiro lugar, por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Band Entrevista. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Estamos num momento muito importante de transição e essa entrevista vem no momento correto. Pois é, e aproveitando o gancho, que a gente está falando de transição, o senhor integrou o GT aí de Ciência, Tecnologia e Inovação aí na transição do novo governo, do presidente Lula. Como é que foi esse trabalho? Quais foram os principais desafios? Esse trabalho foi bastante importante. Nós, infelizmente, não tivemos todo o tempo que seria necessário, mas eu devo dizer, confessar, que eu fiquei bastante assustado com o cenário que encontramos. Foi bem pior do que eu esperava. Talvez alguns colegas já esperassem uma situação crítica, mas foi bem pior. Nós vimos não só a questão orçamentária, que alguns de vocês mencionam, mas o Ministério completamente desestruturado, com medidas incorretas tomadas, falta de planejamento, as unidades de pesquisa do Ministério com sentimento de abandono, praticamente de abandono, queda de pessoal muito grande. Então foi uma situação desastrosa que nós encontramos, infelizmente. Professor Ricardo Galvão, o senhor acredita que esse corte orçamentário, o senhor comentou sobre isso, a gente teve um corte de 690 para 89, são pelo menos 510 milhões de reais que foram podados aí da ciência, da tecnologia, dos institutos de pesquisa. E o senhor protagonizou aquele embate com o presidente Jair Bolsonaro, dizendo até mesmo que o presidente não deveria conversar como se estivesse comentando numa mesa de um botequim. Isso repercutiu no mundo inteiro. Professor Ricardo, houve esse desleixo do governo Bolsonaro e é por isso que agora a gente tem que galgar tudo novamente para o Brasil tentar ser mais uma vez protagonista e com isso chegarmos em uma melhor posição também nos rankings de economia? É muito importante esta tua pergunta, Israel, porque não foi só uma questão orçamentária, Foi na ciência e tecnologia, na educação, na questão do meio ambiente, foi um discurso predador, vamos dizer assim, do governo, Falando contra com uma mentalidade negacionista muito forte, que só não foi um estrago maior na sociedade brasileira, porque nós tivemos a Covid e a população brasileira percebeu a importância da ciência na questão da Covid, inclusive das vacinas. Isso, de uma certa forma, nos salvou, Mas nós estamos numa situação difícil, mas temos um alento, viu, Israel? Porque desde o final da década de 80, o sistema científico brasileiro cresceu muito, adquiriu muita musculatura e muita respeitabilidade internacional. O estrago desses últimos 4 anos foi enorme. Como eu disse, não só na questão orçamentária, tivemos uma diáspora muito grande, Muitos cientistas, estudantes brasileiros
foram para o exterior, mas eu espero que com o governo Lula consigamos reproduzir o que aconteceu no seu primeiro e segundo governo, de um estímulo muito forte à ciência e tecnologia. Já temos um indicativo bastante claro. Vocês viram que para a CAPES, que é o órgão essencial de financiamento de bolsas para a pesquisa científica, para graduar mestrado e doutorado, o presidente Lula indicou a professora Mercedes Bustamante, uma das mais destacadas cientistas do Brasil, da Universidade de Brasília. Isso teve um simbolismo muito grande, né? Contrapondo toda a atitude que tinha o presidente Bolsonaro. Vocês se lembram que no Ministério de Educação tivemos 4 ministros, cada um mais reacionário e mais negacionista que outro. Agora ele começa com o ministro correto, com indicação de pessoas que realmente representam a comunidade científica. Professor Galvão, o senhor esteve na direção do INPE por 3 anos, né? Saiu em 2019 porque o ex-presidente Bolsonaro não concordava com a divulgação dos dados em relação ao desmatamento na Amazônia, né? Que mostrava um aumento nesse desmatamento. Explica para a gente, para ficar bem claro também, para as pessoas que estão nos assistindo, por que é importante divulgar esses dados? Essa é outra pergunta bastante relevante, né? O INPE sempre teve no seu destaque não somente produzir dados sobre desmatamento da Amazônia de altíssima qualidade, com 95% de margem de acerto, né? Mas também divulgá-los abertamente. Aliás, o INPE foi um pioneiro no cenário internacional de divulgar imagens de satélites, os satélites do INPE junto com a China, de forma gratuita. Por que isso é importante? Já começa com aplicações práticas na agricultura, né? Os dados do desmatamento, eles são importantíssimos, inclusive nas políticas agrícolas, na aprovação de recursos para investimento na agricultura, para ver se não vem de área desmatada, para mostrar no cenário internacional, inclusive para os clientes do agronegócio brasileiro, que não está sendo produzido insumos na agricultura em áreas desmatadas e assim por diante. Isso é uma questão essencial no mundo. Todos nós sabemos, eu acho que todos os governos agora estão conscientes, que a questão da sustentabilidade, preservação do meio ambiente e luta contra o aquecimento global é agora uma agenda mundial. E a única forma de atacarmos isso corretamente é disponibilizar os dados aberta e gratuitamente, de maneira que possam ser verificados. Pode ser que tenham dados até do INPE, algumas medidas que não estão muito corretas, porque houve algum engano, mas tem outras instituições que têm acesso a esses dados de forma aberta e pode comprová-los, corrigi-los, né? Isso é essencial. Em ciência e tecnologia, a disponibilização dos dados de forma aberta faz parte do método científico. Perfeito. E no próximo bloco a gente segue falando sobre esse assunto. O Band Entrevista faz a primeira parada e volta em instantes. Até já. Novas propostas e tendências para o setor de pesquisa e tecnologia do Brasil. Nessa noite, o Band Entrevista recebe o ex-diretor do INPE, Ricardo Galvão, que comenta sobre as diretrizes do governo Lula nesses segmentos para os próximos 4 anos. E eu queria já perguntar ao doutor Ricardo Galvão em relação à disponibilidade do presidente Lula para tentar reverter a situação da Amazônia. Por quê? A gente viu na COP27, professor, que o presidente Lula já fez algo diferente de outros chefes de Estado após ganhar uma eleição. Ele se comprometeu e disse que iria cobrar cada um dos presidentes e também chefes de Estado que estavam reunidos na COP27 na próxima edição. O senhor acha que esse movimento, essa movimentação de Lula nesse primeiro tempo e pela experiência que o senhor tem à frente ao INPE, como a Carol Rossassi disse agora há pouco, isso pode ajudar a reverter uma situação que ficou muito difícil nos últimos 4 anos?
Isso não só pode ajudar, mas vai ser um fator essencial nessa reversão, né? Mesmo no governo Lula, nos dois primeiros governos, 8 primeiros anos do governo Lula, houve um decréscimo de desmatamento na Amazônia de cerca de 80%, né? Fruto das medidas tomadas pelo presidente Lula e pela ministra Marina Silva em particular. Mas naquela época mesmo, a questão do meio ambiente era praticamente restrita à ação do Ministério do Meio Ambiente. Agora o presidente Lula modernizou muito o seu discurso. Ele colocou essa questão de meio ambiente, mudanças climáticas, uma ação transversal que vai permear praticamente todos os ministérios, começando o meio ambiente, passando pela educação, indústria e comércio e vários outros, né? Eu, por exemplo, estive na posse do vice-presidente Geraldo Alckmin com o ministro do MDIC, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né? Eu fiquei impressionado com o discurso dele. Ele deixou absolutamente claro que agora, na questão industrial brasileira, na questão do comércio, o meio ambiente e as mudanças climáticas vão ser um fator essencial. Vai ser levado em conta, inclusive na aprovação de recursos, no estabelecimento de políticas dentro do Ministério, né? E outros ministérios falaram também na mesma direção, que vão levar em conta o meio ambiente. Por exemplo, é o ministério que eu sou mais próximo, o Ministério de Ciência e Tecnologia, que nele foi criada uma Secretaria da Amazônia. Por quê? Porque não é só coibir o desmatamento na Amazônia, mas nós também temos que usar a ciência e tecnologia para termos novos sistemas que possam desenvolver a Amazônia de uma forma sustentável, explorando inclusive sua biodiversidade. E para isso precisamos de muitas ações em ciência e tecnologia, e o Ministério da Ciência e Tecnologia incorporou isso. Isso acontece também no Ministério da Saúde e vários outros ministérios. E vocês sabem, inclusive, que o presidente Lula aprovou a sugestão da ministra Marina Silva de criar, então, uma instituição, na verdade, brasileira, que vai cuidar da questão do meio ambiente, né? Seria a Autoridade Nacional do Meio Ambiente, que vai ser responsável para ver se as políticas relativas à Autoridade Nacional de Mudanças Climáticas, o nome correto é esse, desculpe, errei, que vai ser o organismo brasileiro que vai olhar de uma forma transversal em todo o governo se as medidas que são importantes para nós termos uma resistência ao aquecimento global, temos resiliência às danosas consequências do aquecimento global, estão sendo de fato implantadas, né? E na própria ministra Marina Silva, ela já começou revogando todos os decretos danosos de passada de boiada do ex-ministro Ricardo Salles. Então a mensagem é bastante clara. E eu como tenho bastante contato internacional, tenho recebido muitas mensagens de colegas do exterior que estão entusiasmadíssimos já com as medidas iniciais do governo Lula. Professor Galvão, falando sobre o novo Ministério da Ciência e da Tecnologia, comandado por Luciana Santos, a intenção da nova ministra é reajustar o valor das bolsas de pesquisa e ampliar o número de bolsas. Na sua visão, isso vai ser possível? A própria nova ministra já comentou que os valores estão congelados desde 2013, né? Sim, na equipe de transição, nós já fizemos um esforço grande para aumentar os recursos para o orçamento do próximo ano. Vocês sabem que o projeto de lei orçamentária anual do governo Bolsonaro para 2003 foi terrível, né? Por exemplo, no Ministério da Saúde, eu não me lembro bem do número correto, mas eu acredito que não atinja nem 40% dos recursos necessários para as despesas obrigatórias. E aconteceu também, principalmente em ciência e tecnologia. Mas na equipe de transição, nós já tivemos uma articulação muito boa com o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados,
para fazer um acréscimo no orçamento do CNPq de cerca de 40%. Isso vai ser possível ser utilizado para aumentar o valor das bolsas de mestrado e doutorado, principalmente, mas também as de iniciação científica, de tal maneira manter os estudantes no Brasil, né? Inclusive agora com a aprovação, que estão chamando, eu não gosto muito do nome, mas de PEC da transição, né? Os recursos que vêm, de uma certa forma, vão garantir esse aumento. Isso vai ser essencial, porque nós temos que colocar um basta imediatamente, né, a transferência de cérebros para o exterior. Temos que mostrar para os nossos jovens cientistas que eles têm oportunidade no futuro. Isso vai ser um marco inicial do governo Lula, de um simbolismo muito grande. Vai ter enorme repercussão no meio científico, certamente. E a gente espera que isso aconteça com mais força e gradativamente, né, professor? O Band Entrevista vai fazer mais uma parada, daqui a pouco a gente volta com novas informações. Ricardo Galvão, ex-diretor do INPE, professor da USP, daqui a pouco a gente volta, né, Carol? Exatamente, não saia daí, voltamos já já. Nesta noite, o Band Entrevista recebe o professor da USP e ex-diretor do INPE, professor Ricardo Galvão, que comenta a respeito das novas diretrizes do setor de tecnologia, inovação e desenvolvimento aqui no Brasil. Pois é. Professor, seguindo aqui o nosso bate-papo, depois da saída do INPE, o senhor voltou a dar aula na USP, né, no Instituto de Física da Universidade de São Paulo, chegou a se candidatar a deputado federal na intenção aí de formar uma bancada da ciência no Congresso. A forma que o último governo tratou a ciência e a tecnologia contribuiu para que o senhor se candidatasse? Contribuiu fortemente, né? Nós estávamos, de uma certa forma, um tanto desesperados, né? E isso, formamos um grupo, primeiro em São Paulo, com a iniciativa de uma colega cientista, a professora Mariana Moura. Nós fizemos um grupo chamado Cientistas Engajados, que envolve cientistas, praticamente todos os partidos políticos, mas interessados em atuar na política de uma forma assertiva, né? Porque no passado nós sempre, quando tinha uma eleição, entrávamos em contato com os candidatos para conseguir mais recursos para a ciência. Nós mudamos um pouco a filosofia. O que nós queremos é que a ciência tenha um papel relevante na formulação de políticas públicas que são estratégicas para o desenvolvimento do país. Então essa foi a motivação do grupo, que depois também tiveram vários outros grupos no Brasil todo. Infelizmente, não tivemos nenhum colega desse grupo eleito. Eu tive um número razoável de votos, um pouquinho mais de 40 mil, mas, claro, nenhum de nós era político de carreira e torna difícil ao eleitor comum ter conhecimento da candidatura. Mas o movimento foi um sucesso. Eu acho que chamou atenção, muita gente se conscientizou, né? E assumiu as nossas propostas. Uma delas, por exemplo, que nós colocamos na equipe de transição e que o governo Lula está assumindo, é a questão do famoso reator multipropósito, que é um reator nuclear essencial para a produção de radiofármacos para a população brasileira. Isso estava parado há quase 10 anos, não ia recurso, não se fazia nada. Nós colocamos a importância disso e o governo assumiu. Eu estou seguro que nós vamos voltar novamente a esse projeto que envolve a ciência toda, mas de aplicação de uma relevância enorme para a sociedade, né? Também o Programa Espacial Brasileiro do INPE, de fazer satélites para sensoriamento da Terra, foi completamente congelado no governo Bolsonaro. Nós também sugerimos que fosse retomado e está sendo retomado. E a ministra Luciana Santos, em todos os seus discursos, tem dito claramente que esses programas serão uma prioridade na sua gestão.
Professor, eu vi nos últimos dias algumas cenas que chocaram o mundo inteiro, acredito que o senhor acompanhou também, aqueles atos de vandalismo, terrorismo em Brasília, na capital federal. E o que me chamou a atenção após a primeira reunião com governadores foi uma conversa bastante democrática com Tarcísio Gomes de Freitas, governador eleito para o estado de São Paulo, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, abrindo uma vertente para a democracia mútua dentro do território nacional. O senhor acredita que com essa conversa e esquecendo essa politicagem um pouco de lado, há a possibilidade de os olhos estarem um pouco mais voltados para a nossa região do Vale do Paraíba, principalmente para o INPE em São José dos Campos e também em toda a região metropolitana, para os institutos de pesquisa também, professor? Eu vejo com uma boa possibilidade, Israel, porque, deixa eu fazer talvez um comentário um pouco político, né? Entre os apoiadores de Bolsonaro tem os famosos bolsomínios, né? As pessoas irracionais, tresloucadas, que não podemos confiar nem esperar nada racional delas, né? Mas também existe um certo grupo que apoiava Bolsonaro de uma forma que eu considero enganosa, né? Que eles se enganaram, que seria uma pessoa de direita, pessoas que têm mais uma visão de direita e viram em Bolsonaro talvez um paladino de suas ideias, né? Então, entre elas eu colocaria o atual governador do estado de São Paulo, né? Nós temos que levar em conta que o governador do estado de São Paulo é um engenheiro formado numa das melhores escolas de engenharia do país, o Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro, né? E ele também foi um servidor público, atuou no governo da presidente Dilma Rousseff. Então, ele já tinha um diálogo, de certa forma, né, até com representantes do PT. Ele é uma pessoa inteligente, ele sabe que ele tem uma espada de Damocles em cima da cabeça dele, né, porque é um governo que substitui um exitoso governo do PSDB durante vários anos, e se ele fizer alguma coisa errada, ele sabe que vai ter consequências. Por outro lado, o presidente Lula tem mostrado um desprendimento enorme, né? Uma abertura enorme para falar, mesmo com opositores políticos. Eu já não conheço muito pessoalmente o presidente Lula, embora já tenha falado com ele 2 vezes pessoalmente, né? Ele tem uma consciência muito clara do que eu chamo de civilidade republicana. Então, ao tratar com o estado de São Paulo, se as propostas forem corretas, se as propostas forem apresentadas de uma forma convincente, eu não tenho a menor dúvida que poderá haver, sim, uma colaboração, um entendimento entre o estado de São Paulo e o governo federal. Doutor Ricardo Galvão, só queria aproveitar, nosso tempo é curtíssimo. Só mais uma perguntinha. O senhor tem possibilidade já de integrar esse novo governo? Há alguma conversa, há alguma tratativa rapidamente, professor? Sim, eu tenho tido algumas conversas e há possibilidades que ainda não estão totalmente definidas, mas possibilidades muito claras de integrar o novo governo. Obrigado, professor, pela sua entrevista, pela sua atenção com o Grupo Bandeirantes. Até a próxima oportunidade. Obrigada, Até a professor. próxima, obrigado. Obrigado, querido. Até uma próxima, viu? Band Entrevista fica por aqui. No próximo sábado, às 6:50 da noite, a gente te espera com outro convidado para falar dos assuntos do momento. Bom fim de semana e até lá. Uma boa noite para você, curta o seu final de semana, até uma próxima oportunidade.